A paz do Senhor Jesus. Amém? Tudo bem com vocês? Paz do Senhor, pastor. A paz, missionária. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Glórias a Deus. Porque Deus é fiel. Deus Glória a Deus. Deus seja eternamente pontual. Que Deus abençoe essa live. Sejam todos bem-vindos. Darlene, né? Wellington, todos vocês. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Ô, Senhor. Bem-vindos Fiel, em nome do Senhor Jesus. E tenha certeza que Deus vai falar contigo essa noite. Amém. Ontem foi benção a live, não foi? Como Deus falou conosco, né? Glória não foi, a Deus. pastor? A Fabiana está falando que o som está falhando. Deixa eu ver se... Vê se melhora, Fabiana. Tá sem som lá, pastor. Não, sei tá melhor. falhando, tá falhando. Tá melhor? Agora está melhor, ela falou. Mas não tá nítido. Ou Glória tá a Deus. Para, chocolate. Chocolate. Amém? Glória Pai a do Deus. Senhor, Amém. carinho. Deus seja eternamente louvado. Deus Obrigado, abençoe Jesus. vocês. Melhor, Amém? tá? Glória a Deus. Deus seja Obrigado, louvado. Senhor. Melhor não é ótimo. Deve tá Ah, meio o som, ruimzinho. né? O som melhorou. É. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Senhor Deus amado, Espírito Santo. Opa. Não faça isso. Glória a Deus. Vamos orar um Pai Nosso para dar início, né? Deus Por seja favor, eternamente pastor. louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém. Deus seja eternamente louvado. Se Glória. Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Naquele que me fortalece. E operando Deus. Quem impedirá? Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Então, vamos dar Amém. início a mais uma live. Glória a Deus. Em nome do Obrigado, Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu tirei uma palavra Fala conosco, Pai. aqui e agora. Muito lindo. Olha só o título. Milagres dos apóstolos. Milagres. Então, irmãos, Deus tem milagres para Aleluia. nós. Não é um, não. É plural, hein? Oh, glória a Deus. São milagres. Eu creio, Senhor, no teu poder, Jesus. Milagres dos apóstolos. Por essas horas, por esses dias, vocês vão viver. Nós vamos viver milagres. Amém. Nós já Eu temos creio, vivido, Senhor. né? Só o fato Eu de creio, chegarmos tomo posse, aqui Pai. com vida, com saúde, é um milagre, não é? Porque a luta é incessante. Não tem jeito, não é, É pastor? verdade. Mas de todas, Deus nos livra, não é? Ele dá livramento, nós vencemos em Verdade. nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é tremendo. Nosso Deus, ele é bom demais. Ele é maravilhoso, pastor. Qual foi a Amém. palavra que o senhor tirou? Glória a Deus. A palavra foi essa aqui, ó. 2 Crônicas 32, Aleluia. que diz assim, ó. Judá vence as forças de Senaqueribe. Olha que bem. Amém? Olha. Judá vence as forças de Senaqueribe. Que palavra abençoada. Aleluia. É uma Glória confirmação a da Deus. palavra que a missionária tirou. Né? Glória a Deus. Confirmação que nós vamos vencer. Amém? Já vencemos, né? Já vencemos. Ó, Não Judá vamos, não. vence, Já vencemos, Judá já vence, você vencemos. já venceu. Amém? São Aleluia, palavras glória a de Deus. vitória, né? Para honra e glória ao nome do Senhor Jesus. A Marília é linda, eu fico feliz em vê-la na live. Bênção. Marília, qualquer dia vai participar da live, tá, Marília? Marília é bênção, irmãos. Ela Aleluia. tem uma fé tremenda, tem Glória uma a Deus. visão aberta, assim, linda. De Deus. Marília é de Deus.
Amém? Essa live só tem gente boa. Oh Glória Deus a Deus. poderoso. Porque quem não é bom não fica. Amém? Deus seja eternamente louvado. Eu vou ler 2 versículos da palavra que eu tirei, aí o pastor vai dar continuidade. Amém? Fala, Jesus. Era milagres dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos, né? Olha que bênção. Estavam... Onde que estava eu? Aleluia, Deus. Estavam todos... Aqui deu confusão. Põe outro óculos. Quero que você tire esse. Hã? Tira esse, por favor. Pastor, não adianta você falar em parábolas com ele, não, porque ele não entende. Ele olha para você e dá risada. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se enxerga agora, né? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos maninamente no alpendre de Salomão. Estavam todos unidos, né? Todos na irmandade. Aleluia. Ali no alpendre de Salomão. Alpendre é aquela área grande que tem antigamente tinha, né? A gente não falava área, Aleluia. varanda, né? Glória a Deus. Falava alpendre. Verdade, então, aquele tempo também usava a palavra alpendre. E de Salomão. Amém? Então, irmãos, Deus, se você está à espera de um milagre, você vai alcançar. Só que para nós alcançarmos um milagre de Deus, nós temos o quê? Que andarmos em santidade. Amém? Nós temos o quê? Que Aleluia. Vigiar. Verdade. Com a língua, com a boca, né? Até com os olhos, né? Porque cuidar dos olhinhos onde olha, né? Cuidar da boquinha o que fala, porque para perder a bênção, para ganhar é difícil, irmãos. A gente paga preço, a gente jejua, a gente paga um preço muito alto, mas para perder, basta uma palavrinha. Amém? Aleluia. Uma palavrinha para o outro lá chegar em Deus, vai dar a benção da Fabiana? Ei, xarabasturiandas! Vai Aleluia. dar a benção da Fabiana? Vai dar a benção da Darlene? Vai dar a benção do Jocelino? Olha lá o que eles estão falando. Glória a Deus. Olha o que eles estão fazendo, porque nós não somos diferente de Jó, né? A hora que Deus falou, você viu meu filho Jó? Deus fala a mesma coisa hoje, irmãos. Deus fala. Você viu a minha filha Fabiana, aleluia, lá? Como é glória íntegra, cuida da casa do esposo, ajuda um, ajuda outro. É a mesma coisa. E é por isso que eu vou abençoá-la. Deus vai te abençoar, Fabiana. Haracantarabasturiandas. Glória a Deus. Como eu gosto, Senhor, de sentir a presença de Deus, irmãos. Aleluia. E Deus está aqui. Você está sentindo, pastor? Sim. Glória a Deus. Por que você não dá um glória a Deus? Glória a Deus. Acabou de dar. Amém? Então, verdade, irmãos, é aí, santo é o Senhor, que a sua bênção chega. Oh, glórias. Aleluia, e nós vigiando, orando. Oh, Amém? E amém. o Espírito Santo pede para que nossa bênção venha, chega Santo até Deus. a nós. Amém. Mas lá em cima tem o diabo sobe correndo para interferir. Ele não fez isso com o Daniel? Fez. Por que ele não vai fazer comigo, com você que somos de Deus? Amém? Olha o que Deus está mandando falar. Ele tenta interferir. Aleluia, Jesus. Mas Fabiana continua orando. É um exemplo que eu estou dando, que Deus me deu o nome dela e do Juscelino, que são pessoas que oram e jejuam. Continua orando e continua batalhando, e o Espírito Santo de Deus fala, vá lá, entrega a bênção para ela.
Amém. Aí o outro interfere lá em cima. Aí Deus manda mais um anjo, Glória a Deus. xarabrias, Aleluia. tu e decantas, para ajudar a entregar, a lutar por Verdade. você, entregar a bênção nas suas mãos. Amém. Deus já mandou. Juscelino, Deus já mandou. A Fabiana, Aleluia. Deus já mandou. Darlene, Deus já mandou. Amém. Xaracantarabasturiandas. Aleluia. Eu creio, Entregar a Senhor. bênção. William, Deus já Amém. mandou Eu entregar creio, a tua Pai. bênção. Obrigado, Jesus. Hanagaishu e decantas labasturiandas. Aí, irmãos, o que acontece? Tá difícil, né? O anjo luta e o anjo vence, porque Verdade. o Senhor é Deus. Porque todo poder Deus tem entre os céus e a terra. Ele tem poder. Uma ordem dele não tem quem revoga. Alabriasto e decantarabasturiandas. Descansa no Senhor. Aleluia. Porque ele peleja contigo. Amém? Aí podem te jogar na fornalha de fogo. Hanaishu e decantarabasturiandas. Porque tem dia que parece que nós estamos numa fornalha, né? Conforme a prova, conforme a luta. Aleluia. Não é assim, É pastor? verdade, Senhor. Grande é a pressão. Mas né? se Verdade. quer um fio de cabelo da tua cabeça, não vai ser queimado. Amém. Porque Deus é contigo. Harabre Asturianas. Estou entregando essa profecia aqui que Deus está falando. Aleluia. Irmãos, está me arrepiando da cabeça aos Glória pés. a Deus. E Deus está aqui. Obrigado, Fala, Jesus. filha, porque eu vou Oh, cumprir. Espírito Santo Fala, de Deus. fala, filha, porque eu quebrei creio, barreira. Senhor. Fala, filho, porque essa semana é semana de bênção. Aleluia. Irmãos, faça um jejum. Amém. Deus não Glória a quer Deus. quantidade, não. Tem gente que fala, eu fiz 12 horas de jejum. Eu fiz 5 dias de jejum. Azar seu, você vai pegar anemia e até uma diabetes. Amém. Amém? Que o nosso corpo precisa ser alimentado. É ignorância, né, irmãos? Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Glória Ó, a Deus. Está escutando? Seu vizinho de cima caiu o papel dele, acho que ele nem viu. Então, irmãos, Deus quer qualidade. Um jejum santo para o Senhor. Porque não adianta você fazer um jejum brigando, É verdade. discutindo, Aleluia. É assim mesmo. pensando mal. Amém? Aí Deus não recebe nos céus, não. Faça um jejum em santidade, que você vai ter recompensa. Harabre Asturiandas. Aleluia. Você vai falar, é mesmo, olha, tudo que eu pedi para Deus, Ele me deu. Tudo que Ele me prometeu, Ele me deu. Porque Ele dá, irmãos. Aleluia. Ele dá. Deus odeia, mas odeia, sim, terrivelmente o pecado. Como Deus odeia Aleluia. o pecado, pastor? É verdade. Deus tem indignação por pecado. Só que Ele ama o pecador. Aleluia. Olha aí. É verdade. Então nós estamos em vantagem. Porque todos nós pecamos. Todos nós somos pecador. Mas Deus nos ama. Aleluia, Jesus. Amém? Deus nos ama. Só basta nós Glória a clamarmos. Deus. Só basta nós pedirmos perdão. Obrigado, Senhor, Senhor. errei, perdoa-me. Verdade, Pai. Amém? Tu és fiel. Aí ele fala, mulher, onde que estão aqueles que te acusavam? Harabai. Homem, Oh, Espírito onde Santo estão de Deus. aqueles que te acusavam? Amém. Harabre Asturiandas. Aleluia. Hanai Shui decanta labasturiandas. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, faça. Deus pediu o quê? O que Ele está pedindo aqui, pondo na minha boca, pela misericórdia? Jejum. Aleluia, jejum. Nós temos que fazer jejum. Amém. Amém? Porque Obrigado, Deus. o jejum, ele nos fortifica na prova. Amém? Não é que você vai fazer jejum porque você tem que emagrecer. Não, não é nada disso. O jejum, ele nos fortifica quando os dias mal vêm. E porque tem uma caça de demônios que anda por aí, só sai com jejum e oração.
Amém? É só com jejum e oração. Não tem jeito. Uma certa vez tinha um homem muito endemoniado, aí os profetas, né, foram orar por ele, aqui está falando dos profetas, os profetas foram orar por ele. Aleluia. E o homem não era liberto, o demônio não ia embora. Cada vez ficava mais forte. Quando o diabo ele se acha. Quando ele acha que ele está vencendo, ele fica mais forte. Verdade. Harastu e decanta. Oh, glória a Deus. E não saía, e ali todos os discípulos orando. E aí Jesus olhando. Aleluia, Deus. Aí a hora que Jesus chamou lá os discípulos, ora aqui por ele. E Jesus orou. Glória a Deus. O diabo, amém. Saiu Deus na hora. Glória Irmãos, a Deus. Vocês não sabem Obrigado, como é Jesus. gratificante. Quando você põe a mão no endemoniado e Deus coloca a mão dele em cima da sua mão e ele sai correndo. A honra e a glória para o nome do Senhor Jesus, mas é muito gratificante. Que você tenha certeza que Deus é contigo. Amém. Que o diabo vai sair, não quero, tira a mão de mim. Sai, Satanás, sai. Ele, sai. Aí eles perguntaram, Senhor, por quê? Nós oramos e não conseguimos expulsar o demônio dele. Sabe o que Jesus falou para ele? Vocês sabem, né? Mas eu vou repetir. Porque tem uma caça de demônio que só sai com jejum e oração. Amém? Verdade. Por isso que o cristão que ora para as pessoas, o mesmo que não ora, você vai sair na rua, você não sabe se você vai encontrar um endemoniado. Esses tempos eu estava no Banco do Brasil com o pastor. Não foi? O que aconteceu lá, pastor? A moça ficou endemoniada, né? No banco, irmãos. No banco, agência, verdade. E ela foi ficando, eu falei, meu Deus do céu. E aquele demônio terrível. Estava se sufocando, ia morrer. O demônio estava matando ela. Estava matando dentro do banco, olha. Porque Aleluia. Com certeza ela ia pegar um dinheiro lá e ele não queria, né? Aí, irmãos, essa mulher dentro do banco, a gente fica ali na esperinha, né? E eu já estava na mesa da minha gerente, conversando com ela, né? Ali. Aí eu escutei aquele rosário. Quando eu olhei para trás, que foi o Espírito Santo que falou, olha, eu olhei, aí na hora Deus falou para mim, é demônio, vai lá e expulsa. Eu falei, Senhor, eu estou no banco. William. Senhor, estou no banco. Hã? Senhor, estou no banco. Glória a Deus, é verdade, Senhor. Eu falei, William, Senhor, eu estou no banco. Aleluia. Aí, claro, é óbvio que ele sabia, né? Aí ele falou, vá. Aí todo mundo, ai, que água, vou lavar água. Teve uma até que jogou água nela, né? Tava ela e o filhinho dela. Aí ele pegou, e aí eu fui lá, vamos lá, Miriam. Ela, você ora divina? Eu falei, eu oro, Miriam. Aí a hora que, irmãos, que Deus pôs a mão, só foi, sai, Satanás. Ela voltou, não foi? Voltou. Nossa. Todo mundo que estava lá fez o quê? Aí eu falei, as palmas é para Jesus. Aí o filho dela, amém, amém, quero saber seu nome, o que eu faço? Eu ia falar, paga minhas contas que tá queimando. Mas eu não, tô brincando, não falei isso. Aleluia, não. Jesus. Vontade não faltou. Aí falei, imagina, agradeço a Deus. Eu sou crente, irmãos. Falei, eu tô vendo mesmo. Então, é por isso que ela está viva. Ele não, a sua oração é demais. Aí minha gerente, nossa, divina, ó, poderosa. Eu falei, tá doida, Miriam? Poderoso é Deus, né, irmão? Porque toda a honra é para Ele. Mas por isso que nós temos que estar sempre revestidos. Aleluia. Não é revestido de joia, de roupa bonita, não, que é bom também andar assim, né, que eu gosto. Mas revestido do poder de Deus. Glória a Deus. Da unção de Deus. Com a vida no altar. Ralabre asturiandas. Porque você não sabe o que vai acontecer ali. Amém? Você não sabe. Então, irmãos, Deus está pedindo jejum com sabedoria. Vale muito mais você jejuar meia hora. Deus e você tendo um particular com Deus. Mas não é pensando no café que está na mesa lá, cheirando, né? É você ligada com Deus.
Oh, glória a Deus, é verdade. Eu vou fazer Senhor, só uma fiel. hora de jejum. Deus fala amém. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade de jejum. Amém, Amém? Senhor. Mas é aquele jejum limpo de coração. Me perdoa. Eu sei que eu pequei. Eu sei que eu não gosto desse crânio. Eu sei que eu não gosto. Mas o Senhor está colocando no meu coração. Eu vou passar a gostar. Aí, amém? Amém. Você pode expulsar o demônio de qualquer um que vem para tirar a tua paz. Porque, irmão, a perseguição, Satanás, você não sabe quando ele vai te atacar, quando ele vai te atingir. Oh, glória a Deus, é Amém? verdade. Pai. Mas o nosso Deus, você sabe que Ele está contigo aonde você for. Dormindo, Ele te guarda. Acordado, Ele te guarda. Dirigindo, Ele te guarda. Passando prova, aí que Ele te guarda mesmo, que Ele está contigo. Haracan, tarabrias, Aleluia, curiandas. glória a Porque Deus. Ele é Deus. Porque Ele é fiel. Porque Ele é na tua vida. Amém? Basta tão somente você crer. Glória a Deus. Você Aleluia. crê. Amém? Amém, O Senhor. que Deus pediu para me entregar para vocês foi até aqui. Amém. Agora é com o Deus pastor fiel. aqui, amém? E com vocês aí, tá? Deus é bom Fica na demais, paz, né? que eu creio que essa live você já sabe. E amanhã nós não sabemos o que nos espera, né? Verdade, Senhor. Sei que se de repente cair uma pessoa endemoniada na tua frente, como está a sua vida? Você vai chamar o SAMU? Eu já vi muito isso. Verdade. Vai Aleluia. chamar o SAMU, vai deixar a pessoa morrer. Alguém baleado, que toda hora um é baleado, né? Principalmente se for motoqueiro. Então nós temos que estar com a vida no altar, porque nós trabalhamos para Jesus. Amém. Nós temos a obrigação Glória a Deus. para recebermos a nossa bênção, Verdade. a nossa vitória. Amém? Verdade. Deus seja louvado. Pastor? Amém. Que coisa linda, né? Como Jesus Eu? cuida de você também. Como Jesus cuida de nós, né? Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Olha o cuidado que Ele tem conosco, como Ele quer nos exaltar diante das pessoas, como Ele quer mostrar para as pessoas que Deus é conosco, que Deus é com você. Amém? Deus seja eternamente louvado. Eu tirei uma palavra aqui que diz assim, ó, Judá vence as forças de Senaqueribe. Amém? O teu inimigo, não tenha medo do teu inimigo. Amém? Não tenha medo, porque Deus é contigo. Aleluia. Amém? Não deixa ele te destruir. Não deixa ele encher a tua cabeça de coisas ruins. Porque o Deus que você serve é maior que tudo. Aleluia. Não existe impossível para Deus. Eu creio. Porque sim. Ele é poderoso. Amém? Ele é poderoso. Eu vou ler 2 versículos aqui, a palavra que eu tirei agora. Vou ler o versículo 7 e 8. Aleluia. Que diz assim, ó. Sede fortes. Olha. 2 Crônicas 32. Versículo 7, ó. Deus é fiel. Sede fortes e corajosos. Olha o que Deus fala para você. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria. Olha. Amém? Que é o teu inimigo, aquele que quer destruir a tua vida. Aleluia. Aleluia. Nem por causa do seu enorme exército. Olha, aleluia. Pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Amém? Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte do Senhor. Glória, glória. O Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, aleluia, rei de Judá. Oh, glória. Amém? Deus é contigo. Amém? Começa a profetizar coisas boas na tua vida. Aleluia. Amém? Começa a falar coisas boas. Deixa de ser negativo. Amém? Fale coisas boas, fale aleluia, coisas que alegram o coração de Deus. Traz para a tua vida positividade no nome do Senhor Jesus. Amém? Ezequias venceu, Ezequias, rei de Judá, venceu Senaqueribe, rei da Síria, né? Com palavras de poder sobre aqueles que estavam com ele. Amém?
Nós sabemos que os anjos de Deus estão conosco, porque Deus é contigo. Mas nós temos que profetizar a vitória. Amém? Temos que profetizar a vitória na nossa vida. Porque assim o inimigo vai cair por terra. O inimigo, ele quer te desanimar. Ele quer falar, você não vai conseguir. Né? O inimigo fala isso. Você já perdeu. Você não vai vencer. Você é um derrotado. Né? E você tem que rebater. Você tem que falar, eu sou um vencedor. Jesus é comigo. Olha o que ele falou, que o que está com você é maior Ei, Juscelina, do que o que está com o teu inimigo. Amém? Aleluia. Porque você escolheu Jesus para Deus servir. está falando contigo, homem. Glória a Deus. Então não desanime diante do teu inimigo. Ele pode ter um exército grande. Ele pode ter uma força, uma persuasão. Ele pode ter o que for. Mas com ele está apenas um braço humano. Glória a Deus. Enquanto com você está Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor está contigo. Amém? Glória a Deus. O Senhor, ele é maior que tudo. Então não temas, porque Deus já deu a vitória. Amém. Né? Você não está entrando nessa luta para perder. Você está entrando com a vitória certa, com a vitória garantida, porque Jesus garante a tua vitória. Amém? Jesus garante a tua vitória. Então não temas. Não Aleluia. temas, porque o que está com você é maior do que aquilo que está nesse mundo. Amém? O Senhor Aleluia. Dos exércitos está contigo. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Ele fez Gideão vencer uma batalha contra milhões de soldados com apenas 300 homens. Mas Gideão não estava sozinho, ele estava com Deus. Amém? E a mesma coisa com você, e comigo, com a missionária, com todos nós. Não olhe para o poder do teu inimigo, não, porque ele não tem mais poder que Deus. Aleluia. Amém? Não tem mais poder que Deus. Verdade. Porque Deus é fiel e ele te ama. Amém? Deus é contigo. Então profetiza coisas boas na tua vida. Fale que as coisas que vão dar certo. Amém? E eu aprendi isso. E a missionária usa muito isso também. Às vezes nós estamos em situações em que a derrota já é certa, né? Olhando pelos olhos humanos, já perdemos. Mas nós começamos a profetizar. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Oh, glórias, aleluia. O inimigo não vai nos destruir. Nós vamos vencer. E Deus realiza o desejo do nosso coração. Verdade. Amém? Do teu coração. Então profetiza coisas boas. Que vai acontecer coisas boas. Aleluia. Profetiza dentro da tua casa. Amém? Profetiza dentro da tua casa. Profetiza. Satanás, sai daqui, não é teu lugar. Glória a Deus. Ele aqui não é o teu lugar. Repreende. Porque Deus é contigo. Amém? Aleluia. E quando Deus fala, até o diabo obedece. Quando Deus manda, né? Até o diabo obedece, que ele é submisso a Deus. Amém? A palavra do Senhor nos diz que Deus é maior. Deus, ele está acima de tudo. E todo joelho diante dele tem que se dobrar. Nos céus, na terra, embaixo da terra. Para você ver como que Deus tem poder. Aleluia, né? glória. E toda língua glória confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque ele é a nossa força. Nosso socorro bem presente. Ele nos escolheu para vencer. Ele te escolheu para vencer. Amém? Ele te escolheu para vencer. Você é mais que vencedor. Em nome do Senhor Jesus. Então profetiza a bênção na tua vida. Que a bênção vai acontecer. A tua boca é profética. Tá vendo que bênção? A tua boca é profética. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Encha o teu coração de alegria de Jesus. Que você vai ver aonde o inimigo vai entrar. Aonde que espaço que ele vai achar para entrar na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Amém? Porque Deus é contigo. Grande é a tua vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, missionário? Amém. A hora que o pastor estava, Deus estava usando o pastor aqui, e Deus falava aqui para mim, irmãos, quando vocês forem jejuar, não precisa colocar no jornal, porque não fala para ninguém que vocês estão jejuando. Porque ao falar, o diabo vai saber. Que ele só sabe aquilo que nós falamos. Glória a Deus. E ele, sabendo disso, ele vai fazer de tudo para você quebrar o jejum. Você não vai, pode fazer. Prova. Você não vai conseguir jejuar. Vai te dar vontade de comer, quando você vê, você fala, eu estava de jejum, tomei água, tomei café, tomei isso, tomei aquilo. Se você ficar quietinha, de boca fechada, só ligada nos céus, aleluia, conversando Jesus. Particular com Deus, irmãos, vai ser tremendo.
Não é, pastor? Verdade. A Bíblia nos relata assim, quando jejuares, não fala para ninguém. É verdade. Porque o teu Pai que está no céu, ele te abençoará. Verdade. A Bíblia fala. Amém? O seu Pai que está no céu, tem gente que fala, ai, eu jejuei. Ai, hoje eu estou jejuando. Perdeu. Aí fala que perdeu, por quê? Porque o diabo vai quebrar. Verdade. Você não vai Glória conseguir a Deus. jejuar. Aleluia. Amém? Teus pensamentos vão ser pensamentos maus, não de bem. Aleluia. Então, irmãos, vamos receber a bênção. Às vezes não chega, não é porque Deus não quer dar, é por nossa culpa, nossa causa que nós não estamos vigiando, né? Aleluia, verdade, não estamos Senhor. comportando como tem que ser comportados. Como que tem que ser. Entendeu? Faça tudo conforme manda a Bíblia. O Espírito Aleluia. Santo nos Glória a explica, Deus. nos ensina que você vai Obrigado, receber Jesus. sua bênção, porque não tem demônio Amém. que resiste um jejum bem feito. Verdade. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. É verdade. Deus te ama e quer Deus é e fiel. vai Glória a te Deus. abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Porque agora o pastor falando, o Espírito Santo me falou aqui também. Não comenteis com ninguém que vai jejuar. E eu não comento mesmo, não. Tem gente que fala, estou em jejum por você, viu? Ai, ai. Não precisa não, irmão, que já quebrou. Aleluia. Pode parar com esse, faz outra manhã. Amém? Glória a Deus. Outros falam, eu faço jejum na hora que eu vou dormir até de madrugada. Faz sim, viu? Mas não vai valer nada. Não vale. Aleluia. Como você não sabe, você não é Deus? É óbvio que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu já tinha acabado com o meio mundo. Amém? Amém. Você está dormindo. O Aleluia. sono sustenta. Que jejum é esse, gente, que você está dormindo? A primeira coisa que quando eu fui... Deus mandava explicar alguma coisa com o pastor, que não é segredo para ninguém, que eu ganhei ele para Jesus, né? Tenho o maior orgulho disso. Amém. Não é? Glória a Deus. Aí eu expliquei para ele, ele falou, mas a gente não pode fazer agora às 6 horas, por exemplo? Aí a gente janta e já faz o jejum. Eu falei, dormindo, você vai ficar a noite inteira em oração? Ele, não, assim não pode. Verdade. Tem que estar em consagração com Aí Deus. fui né? lá na Bíblia, mostrei para ele, porque você vai estar dormindo. Aleluia. Eu sei que Deus está falando com muita gente essa noite. Glória a Deus. Amém. Jejum dormindo não é válido. Não Amém. é válido. Então, irmãos, muita gente não explica, né? Por quê? Porque não quer que você receba a benção. Verdade. E eu explico. O Aleluia. jejum tem que estar acordado. É verdade, Senhor. Aleluia. Aí eu vou Deus fazer é uma fiel. vigília. Fazer uma vigília na frente da televisão de 80 polegadas é fácil. Eu quero você fazer uma vigília de Aleluia. joelho, orando, louvando a Deus. Verdade. Amém? Joelho um pouco em pé. Assim sim. Mas acordado e olhando o que está passando na rua, não. Comunhão direta com Deus. Aí ele Glória te a abençoa. Deus. Antes de você levantar os joelhos, você já vai ser batizada. Tem gente aí nessa live O que Espírito Santo está de Deus. pedindo batismo Aleluia. com o Espírito Santo. Glória a Deus. Vai ser Em nome batizada. de Jesus. Mas na hora que você jejuar, você tem que esquecer dos teus parentes. Você tem que pensar só em Jesus e Ele que está no céu vai te recompensar. Amém? Não tem que ficar pensando em cicrano, em fulano, em quem que você está devendo, em quem que você vai pagar e quem que você não vai dar para pagar esse mês. Deixa isso tudo na mão de Deus que Ele resolve. Liga o teu comunhão direta com o Pai. Porque o Pai que está no céu, a Bíblia nos relata, Ele te ouvirá Amém. e Ele te abençoará. Glória a Deus. Amém? Tudo que pedis, o Senhor fala, né? Amém. Em meu nome Verdade. lhe será dado. Aleluia, Amém. Jesus. Porque Verdade, Ele é Senhor. fiel. Tu és fiel. Que Ele dá sim. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém, pastor? Amém. É isso mesmo. Deus é Entenderam? maravilhoso. É gostoso, né? Glória a Falar Deus. de Deus. Eu falaria de Deus
essa noite inteira. Mas o Espírito Santo está operando milagres nessa horinha que nós estamos aqui. Amém. Eu já recebi uma Glória bênção. a Deus. Amém. O pastor Em também. nome E de você Jesus, aí você também. Em nome de Jesus. Você recebeu bênção. Glória a Deus. Débora, Darlene, Fabiana, Cidinha, você, Josi, vocês receberam bênção. Fabiana Amém. falou, missionária, tira uma palavra para mim. Eu tiro uma palavra para você, meu bebezão. Fabiana é um bebezão, né? Um bebezão. Aleluia, Jesus. Senhor amado, fala com a tua filha agora, Deus. Fala com ela, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Santo Aleluia. Espírito de Deus. Glória a Deus. Porque, pastor, o que aconteceu aqui? Não sei o que é isso. Aleluia. Glória a Deus. Fabiana, que coisa linda que Deus manda para você. Olha, pastor, lê aqui para ela. Ó. Glória a Deus. Ciro, eu vou ler o título aí, Fabi. Ciro convoca os judeus para reconstruírem o templo. Amém. Que palavra maravilhosa. Deus é fiel. É verdade. Amém. Prepara. Deus, chama Deus. Senhor, isso precisa ser mudado, precisa derrubar e fazer de novo. Aleluia. Amém? É verdade, Pai. Haracantarabasturiandas. Fabiana precisa de uma mudança. E você sabe onde é. Tem que ser mudado. Olha aqui, ó. Ciro convoca os judeus para reconstruir o templo. Quem era? O que estava ao redor dele, que estava ali. Amém, Aleluia. pastor? Amém. Reconstruir o templo. Onde é o templo? É a nossa casa. Verdade. Porque a tua casa é uma casa de oração. Amém? Aleluia. E é você que Deus escolheu para fazer isso. Amém? Oh, Deus fiel. É você, é o Paulinho em comunhão, os dois, para fazer isso. Porque vocês querem ver o diabo ficar furioso, é quando ele vê a esposa e o esposo orando juntos, não Verdade. é? Aleluia. Em comunhão. Assim mesmo, Porque ele Senhor. está entrando na vida dos casais com desunião. Será que existe desunião? Existe. É? É. Contenda, Verdade. não é? Verdade. Então, ali quem é? É você no teu templo. É você, Paulinho, é Paula e Lorena. a Loren. Que é que eu sou chique, né, bem? Eu falo Aleluia. Loren. Mas é Loren. Amém? Então, irmãos, a senhora deve estar falando, missionária. Então, irmãos, é vocês. Então, você tem que chamar eles, reuni-los Espírito Santo. e falar Aleluia. assim, vamos orar. Nós 4, que coisa linda, eles são em 4. Verdade. Aleluia. E vai reconstruir. Em nome de Jesus. Porque o inimigo, Deus já deu a irmãos, ordem, todo dia ele tenta destruir Oh, o nosso glória a templo. Deus. Não é Verdade. uma vez por mês, uma vez por semana, é todos dia. os dias. Porque esse templo é do Senhor Jesus. Amém. Esse aí é um dos que Deus te deu, porque está vindo mais aí para vocês e vocês sabem que está. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. O que Deus fala? Subir no monte e pegar madeira, não é? Verdade. Lá no livro de Ageu. Pôr a mão na orada, é Porque a verdade. glória da segunda casa será melhor que a primeira. Alabasturicanta, Aleluia. Você entendeu? Aí você vai meditar. Esta palavra que Deus manda dar para você está lá no livro de Esdras, capítulo 1. Aí você lê do versículo 1 até o versículo 11, é pouquinho, ó. Mas aí Deus vai falar grandemente com você, viu? Porque ele está me falando aqui que ele vai falar essas palavras aqui, você vai entender tudo, você vai ler um, Paulinho vai ler outro. É um versículo, você leu Aleluia. um, o Paulinho Glória leu a Deus. 2. O Paulinho leu 2, você leu 3. Você leu 3, o Paulinho leu 4. E assim até Amém. chegar no 11. Glória a Deus. Amém? E se quiser pôr as meninas para ler, pode pôr também. Eita, Oh, glórias! Deus poderoso. Amém? Aleluia. Porque vocês são abençoadores.
Eita glória! Oh, glória a Deus. Que coisa linda. Deus é fiel. Vocês são abençoadores de Deus. Amém? Vocês têm amor na obra de Deus. Vocês têm prazer em dizimar, em ofertar, em servir um prato de comida para quem chega da tua casa, servir um pedaço de pão, servir um copo de leite, servir um refrigerante. Vocês têm o coração de Deus. Aleluia, Jesus. Está entendendo, Fabiana? Glória a Deus. E o inimigo quer tirar tudo isso. Chega um com inveja. Verdade, Chega outro aos crentes lá. Aleluia. Olha lá os perfeitos. Só anda junto. Vocês pensam que o povo não tem inveja de mim e do William porque nós andamos juntos? Não é, pastor? O inimigo fica furioso. Nós Aleluia. andamos juntos. Verdade, Pai. Porque Deus Glória falou, a Deus. eu quero vocês dois juntos. Não foi? Amém. Isso mesmo. Aonde um for, outro vai também. Verdade. Porque quando um está fraco, que sempre tem um fraco, Verdade. o outro vai estar forte. Verdade. Essas palavras são de Jesus, não são? Verdade. A palavra do Senhor fala, né? É melhor andar acompanhado do que sozinho. É. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas ai daquele que cai e não tem quem ajude a levantar. Não é verdade? E isso Deus falou para assim mesmo. nós, irmãos, lá no Aleluia. monte, usando um Verdade. irmão Glória a Deus. que nunca tinha nos visto. Aleluia. Que no monte é gostoso você orar por isso, né? Você chega lá, um vem e fala de Deus, você sabe quando é Deus, tem muita carne também, mas Aleluia. quando você é de Deus, Verdade, a carne Senhor. nem se manifesta, senão você faz churrasco. Amém? E falou, Deus não quer vocês nunca, né? Verdade. Separados. Quer vocês fazendo a obra de dia, de noite. Ô Espírito Santo de Aí eu Deus. falei, amém. Fiel, Senhor. Aleluia. E ele ainda falou para mim, Deus se agrada quando você fala, ah, Deus é fiel. Falou desse jeito, o homem era desse tamanho. Mas deu um grito que estremeceu o monte. Aleluia, E Jesus. esse é meu versículo, irmão. Deus é Glória a fiel. Deus. Eu compro o carro, ele só sai da agência com Deus é fiel atrás. Né, pastor? Isso mesmo. Tô com aqui minha fita aqui, ó, esperando meu carro zero. Falei, essa aqui eu vou colocar no meu carro zero. O William quer colocar nesse? Eu falei, tinha aí, vocês estragou tudo a fita. Acabou de precisar trocar, né? Aleluia. Glória Deus a é Deus. fiel. É verdade. Aí, Senhor. irmãos, é gratificante. Você só tem que crer, porque eu nunca tinha visto aquele irmão, embora se eu já tivesse visto ele, né, eu acreditaria, porque eu sei quando é Deus que está falando comigo e quando é o diabo. Amém. Eu tenho o dom de discernir pela misericórdia de Deus que Deus me deu. Glória Amém? a Deus. Então, irmãos, confia no Senhor, faça tudo direitinho, porque a sua vitória, quem é Cristo? Quem? A Crislaine. Nossa, Crislaine Cris, que entrou agora na gostoso live. te ver, minha linda. Glória a Deus. Crislaine, faz um jejum, do Aleluia. jeito que eu te expliquei, que você vai ver, tá? Que Deus é na tua vida. E todos os dias você vai alcançar o seu objetivo. Eu Harabasto creio, e Senhor. cantará. Aleluia. Você entrou Glória a na Deus. live porque Deus quer falar com você hoje ainda. Ele já está falando aqui, ó. Amém. Pela misericórdia, para você fazer o jejum certinho. Amém? Glória a Deus. Jejum da Bíblia. Tem irmãos que faz jejum de fruta, só come fruta. Ah, isso não é jejum, não. Isso é jejum de passarinho. Não é passarinho que come fruta, né? Passarinho Verdade. gosta de Aleluia. comer fruta. A Glória gente põe a lá na Deus. gaiola para ele. Crislaine faz o jejum. Esse que eu falei na live. A irmã de Vila, eu não Aleluia. sei, porque eu não estava aqui. Depois você assiste a live que vai passar, o jeito que Deus quer o jejum. O Amém. jeito que ele responde, o jejum que ele se agrada. Amém, Aleluia. Crislaine? Glória a Porque Deus. Deus te ama. Deus é contigo. Deus super te entende. Faça esse jejum. Que não vai ter inveja, não vai ter teu nome em lugar nenhum que vai te atrapalhar. Muito Amém. pelo contrário, só vai ser bênção Deus seja louvado. na tua vida. Obrigado, Senhor. Não pediu para Deus mudar o cativeiro, mudar essa situação, abrir porta onde não tem porta? Então faça esse jejum, porque esse demônio Glória da a inveja Deus. já Em caiu nome por de terra. Jesus. Entendeu? É assim Receba e toma posse. Em Glória a nome de Deus. Jesus.
Deus fiel. seja eternamente louvado na tua vida, Crislenho. Aleluia. E ainda esse mês, você vai contar o testemunho na live, que é para honra e glória o nome do Senhor Jesus. Você não veio nessa live para ver os meus olhos verdes. Se embora que hoje eu estou sem os verdes, né, pastor? Sim. Aleluia. Aí, você não veio nessa live para isso. Você veio nessa live Aleluia. porque Jesus Glória a a trouxe, Deus. porque Ele Amém. queria falar com você, Verdade. porque Ele te ama. Amém? Deus é fiel. Obrigado, Pastor, Senhor. se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Naquele que me fortalece. E operando Quem Deus. impedirá? Amém. Amém. Deus seja Eu creio, louvado. Senhor, na Marcou a vitória. palavra, Em Fabiana? nome do Depois Senhor dessa Jesus. live você vai. Não faz agora não, tá? Deus é fiel. Continua na live. Obrigado, Jesus. Amém? Amém. A Karine pediu o número 7. Fala Glória a com a Deus. Karine? Karine. E a Fala. Débora pediu oração. E a Karina também pediu oração. Aleluia. Aleluia. Deus Glória, Karine e seja Josiel. eternamente Ô louvado. Espírito Santo de Amém? Deus. Verdade, Então, Senhor. irmãos, chegou a hora. Por que que Deus está nos ensinando? Porque agora Ele quer nos entregar a bênção. E muitas vezes nós achamos o quê? Que a nossa oração não está chegando nos céus. Achamos que a culpa é da Divina e do William. Verdade. Mas tudo que Deus mandou entregar para vocês, seja bênção, seja chicote, eu entrego, não entrego? Amém. Então, Verdade, Pai. aí o que acontece? Tem que fazer direito. Amém? Amém. Não precisa ser advogado, mas tem que fazer direito. Amém. Amém? Graças Porque a se Deus. você não fizer direito, você não vai receber. Entendeu? Entendeu, pastor? Entendi, sim. Glória a Deus. Amém? Obrigado, Jesus. Deus seja louvado. Olha, a Karine pediu 7. Diz A assim, Aparecida também, manda ela tirar para o ímpar, né? Pra ver. ó. Não, mas tira para a Karine que eu Que tiro tinha uns pedido, 7 né? para Aparecida. Olha, o 7 diz assim, ó. A esta era a pregação... Não, e esta era a pregação de João. Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, Tá vendo? do qual nós não Não somos capazes. sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Oh, Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Karine, né? Verdade. É Deus é Deus, fiel. né, irmãos? É Deus é Deus. fiel. João pregava duro, Verdade. pregava milagres, Aleluia. curas, libertação. E Amém. ele não se achava. Verdade. Ele falava, vinha um Verdade. muito melhor que ele. Verdade. E veio, né? Chegando, né? Tempo. E é Jesus. Tempo da né? vitória, é. Tempo Deus, de Jesus. Deus é Deus. Glória Amém? a Deus. Leu 7. Oh, Deus poderoso. Você leu agora o Li o 7? 7 para Karine. Vitória, Agora Karine. leu o 7 Glória a Deus. para Cidinha. Fala, Deus, com a sua ungida. Olha aqui, Aleluia. Cidinha, o 7. Você tem o 7 aí? Então deixa que eu tenho aqui, já acho que está não tem, aberto. não. Glória Olha a aqui, Cidinha. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, Aleluia. que Nabucodonosor tinha traído. Não, desculpa, perdão. Tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa do seu Deus. Amém? Dos seus deuses. Deus pequeno, Deus da letra minúscula que não tem poder nenhum. Amém? Porque o que tem poder mesmo é o Deus da letra grande, da letra maiúscula da Bíblia. Amém? Esse é Deus. Agora, deuses não têm poder. Então, Cidinha vigia um roubo. Ralabaixo, Aleluia. canta. Glória Amém? a Deus. Vigia que tem alguém que está planejando tirar algo seu, tá? Só que Deus, quando revela, Amém. Ele já está cortando. Amém? Agora Ele está pedindo para você vigiar. Vigia com a porta fechada. Vigiar. Quando tem que vigiar, Amém. tem que vigiar com tudo. Amém, Cidinha? Porque você viu lá, né? Olha aqui, ó. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor. Ele roubou, né? Verdade. Tirou da casa do Senhor, tirou da igreja, roubou da igreja. Aleluia. Vigia com a tua casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses.
Amém. Amém? Glória a Deus. Então, e ora bastante na sua casa. Senhor, a minha casa é sua casa. Guarda, Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Guarda, Deus, a minha casa. Acampa os seus anjos, porque Deus acampa os seus anjos em volta da tua casa e dentro. Amém? Que benção, né? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é. Amém. Deus seja Deus seja eternamente louvado. louvado. Glória a Deus. Ó, a Darlene pediu o número 10, Fala, que diz Deus, com a assim, tua ó. filha. Portanto, é isso que eles ganharão, como recompensa por sua arrogância, por ofenderem e menosprezarem o povo do Senhor dos Exércitos. Aleluia, tá vendo? Amém. Olha que bênção, Darlene. Glória Deus a está Deus. fazendo justiça da tua vida e da vida do teu marido. Mais da verdade. tua vida, porque você sofre tanta coisa calada. Aleluia. Sofre tanta coisa calada, Deus está falando, Darlene, mas a sua recompensa é muito grande. Amém? É muito grande e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, mudar a sua vida. E vai mesmo. Amém? Amém. Glória a Amém, Deus. Darlene. A Ana Deus Débora seja pediu eternamente louvado. chocolate. Meu Glória a contra-regra Deus. está dando trabalho. Amém. Esse meu contra-regra, quando escuta alguém falar na porta, ele esquece da live e sai correndo. Ô, Espírito Amém? Santo de Deus, é verdade, Pai. A Débora pegou 2, né? É. Ó, o 2 diz assim, ó. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar, nem a porta. E ele lhes pregava a palavra. Amém. Olha o chamado, Débora. Glória a Deus. Vai, menino, você vai deixar a palavra Eu vou- e vai atrás do contra-regra? Glória a Deus. Palavra linda. Ele está aqui, William. Ele foi para lá. Ele sabe que você vai pegar ele. Ele Glória a Deus. Deus, Darlene, ele vai fazer algo, Darlene, tão grande, mas tão grande na Aleluia. sua vida, Darlene. Tão grande, né, William? Verdade. É Darlene ou é Esse Débora? aqui é para Débora. Nós falamos para Darlene agora. É. Glória Débora, a Deus. tão grande, mas eu vou falar com você algo, Débora. Você tem que pedir para Deus tirar. Porque Deus fala que os fortes têm que suportar os fracos. Então, você fala para Deus, Senhor, tira essa mágoa do meu coração. Você está com a mágoa, Débora. Hoje eu orei muito por você Aleluia. durante o dia. E dentro do seu... É normal que nós somos ser humano. Eu também tem dia que a mágoa vem. Você fala, Senhor, pelo amor de Deus, eu não posso. Eu não posso, eu tenho que estar bem, porque o que o Senhor preparou para mim é maior do que tudo isso, do que toda essa prova que eu vivi. A mágoa Aleluia. sai na hora. Então, Débora, fala para Deus. Senhor, tira essa mágoa, essa que está doendo tanto em você que Deus faz doer em mim. Não Amém, é, pastor? é verdade. Faz doer em mim, porque você está sofrendo demais. Glória a Deus. Ralastu e decantarabai. Sabe quando você faz um corte assim? Aquela dor que nem eu esse dia eu caí, né? Lá embaixo, no estacionamento aqui do prédio. Aleluia, Jesus. E eu estava com 2 litros. Eu contei para vocês, 2 litros de azeite. Os 2, eu podia ter subido com outra sacola, né? Mas subi com a sacola que estava o azeite é de vidro, não é? Porque o andorinha, o galho, ele vem tudo do vidro de plástico. Mas aquele estava em vidro, a garrafa de vidro. Aí caiu a sacola, a garrafa veio e cortou aqui, ó, meus seios. Mas doeu, né, pastor? Na hora não doeu nada, não. É. Mas quando eu olhei assim, minha blusa estava rasgada, irmãos. Não foi, pastor? Minha blusa fez 2 cortes assim. Falei, meu Deus. Aleluia, Deus. Meu Poderoso. Deus. Aí depois que a minha nora chegou, nossa,
E você tem agora que tomar pontos, você teria que ter tomado pontos, que hora que foi isso? Já faz mais de 2 horas, eu falei, já faz 6. Aí ela não pode, tem que ser 2 horas, tadinha, tenha um cuidado comigo. Aí tinha que ser 2 horas, e você tinha que ter tomado pontos. Aí ligou lá para a médica que trabalha, a médica falou, por que você não veio aqui? Eu falei, só me correr atrás. Não falei, né? Eu pensei, só se fosse para me correr atrás de vocês com a ambulância, que ela só anda de ambulância. Falei, se preocupa não, Deus cuida de mim. É perigoso, é perigoso. Aí é uma área muito perigosa. Aí eu fiquei com medo, quando começou a falar que é perigoso. E eu conheci várias pessoas, né, que teve um problema muito sério por ter machucado, por ter batido da quina da mesa. Aí eu fui, à noite, tocaram o telefone? Não. À noite eu fui no médico, o médico falou, dá tempo sim. Falei, glória a Deus. Só que eu orei, ungi, o pastor brigou comigo. Pastor, tudo ele briga comigo, irmão. Vocês não têm noção como esse homem adora brigar comigo. Aí, por que você não me esperou? Por que você não me chamou? Aí eu só olho para a cara dele, por que você não estava comigo? Aí ele cala. Mas não tem muito porquê. Então, irmãos, graças a Deus. Aí o médico mandou as enfermeiras dar uns pontos, olhou. Aí ele falou, mais vidro? Aí ele disse que já pensa que, acho que isso aí deu uma surra nela, que hoje tudo é surra, né? Mas graças a Deus eu falei, foi com o vidro, caí assim. Ai, eu não tenho, irmão, se é uma coisa que eu peço para Deus, muita vida e saúde, que eu não tenho paciência de esperar. Eu quero tudo para ontem. Glória a Deus. Eu tô lá embaixo para guardar a compra. Enquanto que eu não subo com essas compras, eu não sossego. E o William não. Às vezes ele sobe, toma água, come pão. Aí depois que ele vai guardar. Né? Falei, eu vou subir com essa sacola e peguei justo aqui estava o azeite. Mas graças a Deus já cicatrizou. Não sinto mais nada aqui. Né, para honra e glória em nome de Jesus, e nunca mais vou sentir também. Amém. Deus seja louvado. Deus é fiel, mas nós temos que vigiar, né? Verdade. Então eu não tenho muita paciência de esperar ninguém. Eu peço uma coisa para uma pessoa uma vez só. Faz isso para mim, se fizer, amém. Se não fizer, não precisa fazer mais. Glória a Deus. É assim que eu sou e é assim que eu vou ser. Né? Amém. Não é? O Ayrton pediu o número 20, né? Glória a Deus. Vocês são assim também? Deus é fiel. Você é assim, Fabiana? Cada um tem seu jeito, né? É verdade. Deus é fiel. Eu sou. Minha mãe fala que ela é teimosa. Amém. Olha. Sou teimosa? É nada. O ouvinte diz assim, glória a Deus, E o Senhor fez com que a sua palavra se tornasse realidade. Sucedi a meu pai Davi e tomei posse do trono de Israel, como prometera o Senhor. Edifiquei a casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. Amém? Amém, Wellington? Que confirmação da palavra de Deus, hein? Você é pastor, né, Wellington? Já está mais do que decretado. Olha, chegou uma casa assim. E o Senhor fez com que a sua palavra se tornasse realidade. Amém. Amém. Se cumprir todas as promessas em nome de do Deus Senhor na tua Jesus. Vida. Glória a Amém. Deus. Deus está zelando pela palavra dele na tua vida. Como Deus Glória te usou ontem na palavra. Aleluia. Foi tudo aquilo e um pouco Verdade. mais. Né, pastor? Verdade. Como Deus te usou. Deus é Não fiel. temas, tenha certeza Deus. de uma coisa, você tem o dom da palavra, o dom da ciência. Amém. Amém? Alguém pediu uma palavra para você, você pode abrir a Bíblia e tirar sem medo, porque é a boca de Deus falando com você. Amém. Amém? Essa palavra está em 1 Reis 8, 20, se pediu. Amém. Glória a Tá Deus. bem? Deus é Que fiel. Deus. E a casa que você vai edificar para Jesus, você já sabe qual é a igreja. Lá vai ficar lotado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A Karina pediu o número 3 e Josiel 27. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Fala com eles, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus.
Olha o 27, ó. Mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os céus, mesmos os mais longínquos, não podem circunscrever incomparavelmente menos esta casa que construí. Amém? Glória a Deus. Que Josué. benção, né? Josiel, né? O 27. Tá vendo, Josiel? Fica firme na palavra de Deus. Amém? Firme. Que Deus está contigo. Deus está com vocês aí, ó. No meio dos viventes, a palavra do Senhor nos Aleluia. fala. Presente na tua vida. Amém? Glória a Deus. Dando Deus, vitória. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. E a Karine, ela pediu qual? 3, né? Sei não. O 3. Tem 3 aí? Glória Tem. a Deus. Tem 4, tem 2, tem 3. Vamos ler o 3 para Karina, ó. Glória a Deus. Fala com ela, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus. Olha, quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha que Amém. É uma palavra mais semelhante à palavra do Josiel, não é? A Karina Glória é a mulher Deus. de oração, né? Amém. Karina é mulher de oração. Ela ora, Aleluia. ela fala. Ela é tipo Paulo, ela não tem muita Glória a paciência, Deus. não é, Karina? Ela vai, fala uma vez, fala 2, fala 3, fala 4, fala 5, fala 10. Mas se a pessoa Glória a não Deus. ouvir, ela deixa pra lá. Não pode não, viu? Tem que lutar. Amém? Deus é fiel. Deus Obrigado, é na tua Jesus. vida. Olha a Cileide, né? Cileide, A paz, saudade de paz. você, coisa linda de Deus. Glória a Deus. Deus é Quem fiel. mais, Olha, pastor? a Josi pediu 15. Fala. Glória a Deus. Que a A Josi não pediu a palavra? Ah, não, foi Não. a Karina, né? Karine tinha pedido oração. É. Karine e a Débora que pediram oração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha o 15. Olha o 15, Josi, ó. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Olha. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que faz impuro. Amém? Amém, Josi? Olha que palavra. Tá vendo? Tem que falar coisas boas, tem que profetizar bênção na tua vida. Amém? Que as palavras têm poder, né, missionária? As palavras têm poder. Começa a profetizar coisas boas na tua vida. Verdade. Não é? Nós também estamos com muita saudade de você. Glória a Deus. Aleluia. Amém? É o segredo da tua Deus. vitória, profetizar a bênção na tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Repreender o mal com palavras de poder. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus vai te dar vitória. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus seja louvado. Glória Amém? a Deus. Ali quem é? Amém. A Josi falou amém, glória a Deus. Segunda. A Cileide falou saudades também. A Karina falou amém. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Todos pediram? Que Todos pediram, né? Glória a Deus. Deus, Obrigado, irmãos, Jesus. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. Tira uma palavra para Cileide. Uma pessoa... Ah, é a Neia que entrou. Só podia ser, né, Neia? Deus abençoe, tira uma Neia. palavra. Glória a Deus. Para Cileide. Cileide. Eu tenho uma dificuldade em falar Cileide e Josiel. Glória a Deus. Fala. Olha a palavra, ó. Missionária. Alguém falou o que aqui? A Karina, missionária, tira uma palavra para o irmão do Josiel, o Gilson. Aí, pastor. Amém? Tira uma palavra para ele. Glória a Deus. Fala, Deus.
Para quem é agora que você está É tirando? a Cileide, né? Você pediu? É. Aí ela falou, pode chamar de si. A Cileide falou. Ah, que benção. Isso é Obrigada, hein? Amém. Pipopô. E a língua enrolar aqui não queria desenrolar. Aleluia. Não é o Espírito Santo que está enrolando, não, cara. Ó, Não consigo a falar. palavra da Cileide aqui, ó. Ô, sim, aí, ó. Pra si, ó. A oração modelo. Olha, Amém? que benção. A oração modelo. Glória a Coisa linda. Deus. Só esse versículo já tá bom. Suas orações chegam no céu como modelo. Que bênção. Amém. Continua orando, Senhor. Glória a Deus. Continua orando, porque Deus recebe as suas orações. Palavra linda Deus é essa. fiel. E a da Neia? A Né não pediu palavra, não. Não quer palavra não, Neia? É o irmão do Josiel que pediu a palavra. Foi? Ah, ele pediu uma palavra. É. Glória a Deus. Olha, Deus lastima os príncipes de Israel. Levanta, pois, um lamento pelos príncipes de Israel. E exclama: que leoa foi tua mãe entre todos os leões. Ela deitava-se entre os seus leãozinhos para protegê-los, e assim criava a sua ninhada. Um de seus filhotes tornou-se um leão muito forte. Ele aprendeu a despedaçar suas presas e chegou a devorar homens. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus é fiel, né? Débora. Amém. Pelo menos. Amém. As nações ouviram a seu respeito e ele foi capturado na armadilha que elas cavaram no chão. Ataram ganchos em seu nariz e o levaram cativo pelo Egito. Amém. Amém. Glória a Deus. Temos que orar, né? Deus é maravilhoso. Glória né? a Deus. Por Gilson, né, Gilson? É. Vamos orar por ele, porque Deus é bom demais, né, missionária? Deus é. Deus é bom demais. Deus é ótimo. O Bom inimigo, somos nós, o né? inimigo é sujo, né? Mas Deus, ele é fiel. Então vamos orar para Deus dar livramento, né? Abençoar a vida dele, Deus tirar, glória a Deus, aquilo que não provém dele, né? É verdade, irmãos, é verdade. Que Deus liberta. Deus, ele é poderoso demais. Pedindo para Aleluia. Deus, Glória a nada Deus. que pedir para Ele vai te negar. Verdade. Nada, mas nada mesmo. Pode pedir, 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 porque com certeza Ele tem poder. E quando Ele quer fazer, ninguém impede. Tem que crer. Verdade. Ó, ele queria falar com essa moça. Como que ela chama? Crislane. Ela trabalha com o Everton. Crislane, não é? é, Ela verdade. trabalha com o meu filho. Meu filho gosta muito dela, ele sempre fala dela. Fala bem. Se bem que o Everton não fala mal de ninguém, né? Uma benção. Aí, e não deixa a gente falar também. Ô menino chato. Às vezes ele vem aqui, a gente quer fazer uma fofoquinha, ele já para, eu vou embora. Ele não gosta que fala de ninguém. Então, amém. Ele tá certo, né? A gente ensina assim, depois a gente não tem jeito, né? Aleluia, glória E a Deus. ele também é só ele da família. Os meninos da família não falam dos outros. Verdade. Mas em compensação. Aí, irmãos, Deus, ele quer fazer, ele faz. Verdade. Ele é Deus. Aleluia. Né? Ele é maravilhoso. Aleluia. Amém? Não tem nada impossível e demasiadamente difícil para Glória a ele. Deus. Amém? Verdade. Só basta nós crermos, obedecer, que ele está sempre disposto. E você quer ver você receber bênção de Aleluia. Deus, é obedecer Glória a às Deus. ordens dele. Se ele fala faz, você faz. Faz, que aí ele vai mostrar para você que ele é na tua vida, que ele é contigo e que não tem barreira que ele não possa ultrapassar.
Amém? Amém. Deus seja Glória a louvado. Deus. Amém? Amém. Deus Irmãos, seja acho que eterno. já passou a hora. Eu vou tirar a palavra para a Neia para a gente. Ah, mas ela pediu? Falou, quero uma palavra sim. Falou que não queria. É. Olha, Ela Neia. não falou que não queria. Ela só... Falou, quero sim a palavra. Então, ela não quer pedir um número, ela quer uma olha, palavra. a palavra da Neia aqui, ó. Salmo 21. Aí, Ó, o dia da vitória. olha aí. Amém? O rei se Salmo alegra é tão lindo na esse tua salmo. força, ó Senhor. Como é grande a sua fidelidade pelas vitórias que lhe proporcionas. Isso mesmo. Amém? Amém. Tá vendo, né? Que benção. Você tem um coração muito bom. Você pede para Deus, você pede com lágrima nos olhos e Ele faz. Amém. Amém? Glória a Deus. Porque o amor é dom de Deus e você ama. Amém? Então, tenha certeza que Ele te ouve e te responde. Amém? Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor. Dá a bênção. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente cada um de vocês, né? Sinta a presença de Deus aí cada dia mais na casa de vocês. O Paulinho pediu 20, ó. Ei, Paulinho. Sinta a presença de Deus cada dia mais, porque quando nós entramos na presença de Deus, Deus ele faz presente na nossa vida. Amém? Então aproveita, peça. Amém? Peça, adore a Deus e peça o que queres, né? Que Deus realize os desejos do coração. Aleluia. Glória a Tira o 20 Deus. aí para Ele. Glória a Deus. E não esqueça, hein, Fabiana, de ler com a tua família. 20. 20. Olha o 20, ó. Glória a Deus. Marcos 2:20. Olha aí a benção. Contudo, ora, virão dias quando o noivo lhe será arrancado. E então, nessa ocasião, jejuarão. Olha. Aí, que palavra, hein? Você vê que a palavra de jejum que foi hoje? É verdade. Deus, né, irmão? Deus é Deus, né? Deus poderoso. Lê de novo para ele. Olha, contudo virão dias quando o noivo lhe será arrancado. E então, nessa ocasião, jejuarão. Olha, tá vendo, Paulinho? Deus quer jejum. O noivo que Deus está falando é Aleluia, Deus. Deus. Né? Nós vamos... Vai chegar dia, irmãos, que nós vamos procurar a presença de Deus, nós não vamos sentir. Amém? Nós não vamos sentir. Hoje a gente começa a orar, você sente Deus falar, você abre a Bíblia, Deus fala conosco, mas vai chegar dias, e está muito breve esse dia, está Aleluia. muito perto. Glória a Deus. Nós vamos abrir Bíblia, nós vamos orar Salmo 91, nós vamos orar Salmo 23, nós vamos orar Pai Nosso, nós vamos orar e nós não vamos sentir nada de Deus assim, porque Verdade. Ele falou que Ele não vai Verdade. estar presente. Aleluia. Aí é a hora de jejuarmos. Fortalecer Por o isso espírito, que né? hoje Ele falou com nós. E olha o título, ó. Jesus explica o jejum. Olha, Olha. e Ele explicou hoje, ó, tá vendo? Jesus explica o jejum. Para edificar. Amém? Amém, Glória a Fabiana? Deus. Tá em quem quiser meditar aí, ó, Marcos 2, do 18 em diante. Marcos capítulo 2, lê todinho o capítulo, que é gostoso ler. Se é pequenininho, ó, ele vai até lá no... Até o 28. 28 Mas do capítulo, 18 gostoso. em diante fala sobre o jejum. Amém? Amém? Você viu que gostoso? Deus é fiel. Foi o que Deus falou com nós no começo da palavra, não foi? Quem estava no começo da live, ouviu. Quem não estava, vai ter Aleluia. que voltar lá atrás para ouvir tudo. De Glória novo, a Deus. amanhã. Deus abençoe. Hoje Grande mesmo, é a vocês vitória, sabem, em né? nome do Senhor Jesus. Deus é lindo, irmãos. Glória a Isso é Deus. uma prova que Deus esteve conosco, né? Verdade, esteve aí Senhor. com vocês, esteve aqui comigo. E Ele está aqui e Ele está aí. Amém? Amém. E o nosso dia amanhã vai ser uma bênção. Aleluia. Em nome do Senhor Glória a Deus. Jesus. Obrigado, Senhor. Ficam todos Deus na abençoe paz a do todos. Senhor Jesus. E eu amo vocês em Amém. Cristo. Amém? Até Quarta. quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a Se todos. Deus assim nos permitir, né?